Boa noite a todas e boa noite a todos. Nos termos do precedente regimental número 43/2007, não estando presentes os demais membros da Comissão Especial do Carnaval, declaro que não há quórum para o trabalho convocado pela comissão, com a finalidade de analisar a relação entre as responsabilidades do Poder Público Municipal com o Carnaval. Realizaremos, então, sob minha presidência, um debate público. Então, apenas para termos de formalidade, nós vamos seguir com o tema do debate, mas a vereadora Verônica Costa, que faz parte desta comissão, avisou há pouco mais de que, infelizmente, ela teve um imprevisto, não pode estar aqui. Então, apenas por uma formalidade, não é uma audiência pública, mas um debate público. Do nosso ponto de vista, isso importa pouco, seguiremos aqui refletindo coletivamente sobre o papel da cidade e da administração municipal diante do Carnaval, os desafios e, sobretudo, a pergunta que nos motivou nessa noite de hoje, que é: qual é o papel do Carnaval na luta pelo direito à cidade em tempos de ascensão do ódio, da intolerância e do preconceito? Para começar a responder esta questão, ou seja, qual é o papel do Carnaval nesses tempos novos em que vivemos, mais Carnaval e menos ódio, nós convidamos esta mesa que está aqui. Vou fazer a leitura de quem está aqui hoje para nos ajudar a pensar sobre isso, e já agradecendo a presença de cada um, de cada uma, né? Em primeiro lugar, agradecendo a presença do querido professor Luiz Antônio Simas, historiador e pesquisador do Carnaval, do Alvanísio Damasceno, jornalista, presidente do Bloco Carmelitas e membro da diretoria da Sebastiana, da Luíse Campos, pesquisadora, jornalista, que tem estado conosco aqui várias vezes, da Maria de Lourdes, do MUCA, do Movimento Unido dos Camelões, e da Aisha Jacob, do Não é Não, movimento contra o assédio no Carnaval. Este é o segundo ano de funcionamento desta comissão especial. No ano passado, em 2017, nós lançamos este documento chamado Carnaval é Direito, acho que todos aí puderam receber. E neste ano, um ano um pouco mais corrido, nem por isso menos agitado, um relatório um pouquinho menor, mas também um relatório do trabalho desta comissão, mais Carnaval e menos ódio, e este debate e esse relatório são fruto desse mesmo esforço de refletir um pouco sobre o papel do Carnaval e o papel do Carnaval na cidade e o papel da administração pública diante disso. Num cenário em que a gente vê uma administração municipal, muitas vezes atacando o Carnaval no lugar de perceber o Carnaval como um patrimônio da própria cidade e como um elemento chave da cultura da própria cidade do Rio de Janeiro. Mas eu acho que isso os debatedores aqui aprofundarão. Eu farei minha fala apenas no final, fazendo um pequeno fechamento e apresentando algumas das recomendações que esta comissão especial fará, né, ao governo municipal. De todas as recomendações que nós fizemos no ano passado, a Prefeitura do Crivella acatou nenhuma. E nós, portanto, repetimos a maior parte destas recomendações este ano, um tom mais incisivo, inclusive cobrando explicações maiores sobre isso, e aí ao final também a gente apresenta os desdobramentos deste trabalho para o próximo ano, já inclusive incorporando alguma reflexão sobre o Carnaval que virá e quais serão os desdobramentos deste ano. Portanto, agradecendo muito a presença de cada um de vocês por aqui, dou por aberto o debate público e vou passar já a palavra. Antes, gostaria de registrar a presença da senhora Bruna Loureiro, presidente do PSOL em Araruama, do senhor Manuel Jorge Santos de Jesus, presidente do bloco Larga Onça Alfredo, do senhor Carlos Pinto, presidente do bloco Filhos de Ismael, e do senhor Leonardo Santana, fundador do bloco Vem Cá Minha Flor. Muito agradecido com a presença de todos vocês.
passo a palavra ao querido companheiro, amigo, professor Luiz Antônio Simas. Boa noite. Agradeço o convite da Comissão de Carnaval para vir aqui falar, sobretudo ao vereador Tarcísio, meu amigo. E, a rigor, agradeço também o convite para escrever o abre-alas aqui desse caderno de propostas sobre o Carnaval. E eu queria apenas colocar algumas questões aqui, levantar algumas questões na minha fala, muito vinculadas ao meu trabalho, porque, a rigor, eu tenho o vício da história, né? Eu trabalho com história, e, em larga medida, o meu trabalho ele percorre a história do Carnaval e a história do samba, né? Dos 15, 16 livros que eu tenho lançados, 9, mais ou menos, eles discutem a questão do samba, a questão do Carnaval, e sempre com a dimensão de discutir a cidade do Rio de Janeiro. E eu queria colocar algumas questões aqui sobre isso, porque me parece fundamentalmente que a gente tem que começar a encarar o Carnaval, né? Se a gente for refletir sobre o Carnaval na perspectiva da história dele, como um momento especial em que a cidade geralmente está tensionada, em que a cidade do Rio de Janeiro está sendo discutida, em que o território está sendo disputado. O Carnaval é uma festa, evidentemente, mas o Carnaval é uma festa que tensiona uma série de questões vinculadas ao Rio de Janeiro. Eu vou dar 3 exemplos que eu coloquei, por exemplo, no texto de abertura. No ano de 1892, a República tinha acabado de ser proclamada. O governo do Marechal Floriano Peixoto resolveu transferir o Carnaval para o mês de julho, com o argumento de que o verão era muito propício à propagação de epidemias. Então, o Carnaval foi proibido no Rio de Janeiro. Resumo da ópera: o Rio teve 2 carnavais, porque teve o Carnaval oficial em julho e teve o Carnaval que não era oficial em fevereiro, mas um Carnaval dos mais violentos da história da cidade, porque houve uma repressão muito grande, já que o Carnaval estava proibido em fevereiro, mas ainda assim o Carnaval aconteceu. Em 1912, o Barão do Rio Branco morreu às vésperas do Carnaval, e a prefeitura resolveu, então, proibir, né, estabelecer que não poderia ter Carnaval, porque a cidade inteira estava de luto pela morte do Barão do Rio Branco. Então, o Carnaval foi transferido. Resumo dessa ópera: nós tivemos 2 carnavais. Tivemos o Carnaval na data da transferência e tivemos um Carnaval extremamente marcado pela tensão, ao mesmo tempo pela festa, pelo desafio, naquele contexto em que ele estava proibido. Com a curiosidade, inclusive, da população, segundo os jornais da época, cantaram uma marchinha dizendo: o Barão morreu, nós vamos ter 2 carnavais. E agora só falta morrer o Marechal. O Marechal era o Hermes da Fonseca, que era o presidente da República. Na década de 1920, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, essa casa, resolveu extinguir o Carnaval do calendário da cidade. E foi um fuzuê desgraçado, inclusive com uma quizumba violenta nos salões da Câmara, a ponto do J. Carlos, um grande caricaturista, ter feito uma charge, né, satirizando a ideia da Câmara, e o lema da charge era: senhores, cuidado, por muito menos o povo fez a Revolução Francesa, né? Então, esses 3 exemplos, eles mostram para a gente que o Carnaval sempre foi uma festa tensionada, sobretudo porque a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade em disputa. A ideia de uma cidade disputada, a ideia de um território que o tempo inteiro é tensionado, marca a cidade, sobretudo a partir da virada da monarquia para a república. A gente não pode esquecer, fundamentalmente, que a república pensou uma cidade do Rio de Janeiro higienizada. A república pensou uma cidade do Rio de Janeiro com um recorte civilizatório europeu. A república pensou a cidade do Rio de Janeiro de uma maneira contundente, fundamentada numa lei de 1890, do Código Criminal Republicano, que é a lei de vadiagem. Essa lei de vadiagem foi um instrumento para você reprimir
basicamente todas as manifestações culturais e todas as formas de aproximação lúdica com a vida das camadas populares urbanas do Rio de Janeiro, sobretudo daqueles que eram descendentes das pessoas que foram escravizadas. A história do carnaval, nesse sentido, ela tensiona todos esses problemas. O carnaval, portanto, não é a festa da alienação, como os discursos em geral de viés moralista querem fazer crer. O carnaval, sobretudo, sempre foi uma festa que colocou as questões mais relevantes sobre a cidade, sobre o cotidiano e sobre o país em questão. Os carnavais, por exemplo, da época em que a luta pela abolição da escravatura estavam se desenhando, eles são marcantes, inclusive, do ponto de vista da própria campanha abolicionista. Você tem grandes sociedades, você tem blocos de rua, trazendo para o carnaval a questão da abolição. Então, a ideia do carnaval como uma festa de tensionamento, a ideia do carnaval como uma festa que tem, sim, um lado político muito forte, ela é muito contundente. E no Rio de Janeiro, sobretudo, eu costumo dizer que a gente vive no momento, né, um tensionamento ligado ao carnaval que passa por três perspectivas muito fortes. Ao longo de décadas e décadas e décadas, isso a gente poderia voltar ao Império, isso a gente poderia ir à colônia para falar um pouco sobre os intrudos. O poder público sempre teve a preocupação de disciplinar o carnaval. A preocupação de disciplinar o carnaval é uma preocupação que passa pela disciplina dos corpos, pela disciplina do espaço público da cidade. Então, o poder público, ele sempre foi um agente normatizador, enquanto a festa do carnaval sempre foi uma festa que questionou, em larga medida, essa normatização. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem, e nossa cidade tem essa peculiaridade de uma forma muito forte, nós temos no Rio de Janeiro, fundamentalmente, dois tipos de carnaval. Nós temos um carnaval de rua, que eu costumo, inclusive, definir nos meus estudos, a partir de um conceito que eu desenvolvi para pensar o carnaval de rua e a cultura de rua do Rio de Janeiro, que é a ideia do carnaval exusíaco. Porque eu costumo dizer que quem tem Exu e Oxalufã não precisa ficar recorrendo a Apolo e Dionísio, não faz o menor sentido isso. Mas o carnaval de rua, ele é um carnaval de pulsões exusíacas, ele é o carnaval do inesperado, ele é o carnaval do conflito, ele é o carnaval do confronto. O carnaval das escolas de samba é o que eu chamo de carnaval oxalufânico, que ele é um carnaval da negociação, mas ele é um carnaval submetido a regras. O fundamento do carnaval das escolas de samba é outro. Ele é estabelecido por normas disciplinares, ele é estabelecido por tempo de desfile, ele é estabelecido por critério de julgamento. É um carnaval que, ao longo da história, operou-se em relação a ele uma mudança muito complicada. Ele foi saindo da esfera da cultura e ele foi sendo capturado de uma forma absolutamente contundente pela esfera do mero entretenimento turístico, que é uma questão extremamente complicada, mas, de toda forma, todos esses carnavais são tensionados. E a questão que eu queria colocar aqui é a seguinte: me parece que hoje, o carnaval do Rio de Janeiro, os carnavais, tanto o carnaval de rua, esse carnaval que tem um viés exusíaco, como o carnaval de avenida, esse carnaval que tem uma pegada oxalufânica, hoje me parece que o carnaval tem que lidar pelo menos com três instâncias normatizadoras e disciplinadoras, né? A primeira instância se estabelece no campo do discurso moral, o discurso de que o carnaval é uma festa de depravação, o discurso de que o carnaval é uma festa que ameaça os valores da família e que é muito presente sempre que se tenta combater o carnaval. O segundo discurso é o discurso da normatização pela ordem pública. É a ideia de que o carnaval é desestabilizador da ordem pública, é a ideia de que a manutenção da ordem pública, inclusive no combate à violência, necessariamente precisa asfixiar, normatizar, encapsular o carnaval em regras muito restritas, inclusive o carnaval de rua. E a terceira instância que tenta disciplinar o carnaval hoje é a instância do mercado.
É a ideia de que o carnaval deve ser visto como uma festa mensurada pela possibilidade de lucro que ele pode render para a cidade. Então o carnaval hoje se encontra diante desses 3 desafios. O desafio do discurso moral, o desafio do discurso da ordem pública e o desafio do discurso do mercado. Nós, que inclusive somos do campo progressista, nós que debatemos o carnaval e nós que vivemos o carnaval, temos uma preocupação enorme e temos que ter para que a gente não instaure um quarto discurso disciplinador, domesticador e normatizador. O discurso da tutela do carnaval de acordo com os nossos objetivos, né? Isso é uma questão que a gente tem que refletir sempre sobre ela. Como é que a gente pode se aproximar do carnaval? Como é que a gente pode pensar política pública para o carnaval, né? Lidando com essas 3 esferas, a esfera da ordem, a esfera da moral e a esfera do mercado, que estão presentes aí, né? Eu não estou aqui dizendo que essas esferas não fazem sentido, pelo contrário, o diálogo com essas esferas tem que ser estabelecido, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter cuidado para que a gente também não exerça uma tutela sobre o carnaval que pode ser perigosa, que pode ser complicada, né? Para finalizar, me parece que a potência do carnaval vai continuar muito viva, né? Hoje me parece, inclusive, que o Carnaval do Rio de Janeiro ele vai se redefinir naquilo que eu chamo constantemente, naquele conceito que eu gosto de trabalhar, que é o conceito das culturas de festa. Eu moro, por exemplo, na zona norte do Rio de Janeiro. Eu morei durante muito tempo na Baixada Fluminense. E eu sempre vi o carnaval acontecendo de maneiras rigorosamente surpreendentes. E eu sempre vi o carnaval acontecendo de maneiras que, inclusive, subvertiam tudo o que era previsto pelo poder público a respeito dele. Então, me parece que a gente precisa, para concluir, refletir sobre o carnaval em cima dessas 4 dimensões. Como é que podemos considerar que uma festa tensionada, que envolve disputa pelo território, que envolve disputa pela cidade, como é que a gente pensa essa festa em relação ao discurso moral, ao discurso da segurança, embasada na ideia da ordem pública, ao discurso do mercado, embasado na ideia de que a festa necessariamente tem que render lucro, e como é que nós temos que agir para ter cuidado, para não estabelecer um 4º tipo de normatização, que é extremamente complicado. É achar que o carnaval tem que ser tutelado também de acordo com os nossos interesses. O carnaval é a festa, né, fundamentalmente vinculada à ideia de você esperar o inesperado. O carnaval o carnaval é a festa orgânica da cidade. É com essa aproximação, sem a tutela, mas com o diálogo, com a preocupação, com a dimensão que isso envolve uma disputa pelo território, que a gente precisa discutir e que a gente precisa chamar o poder público para debater fundamentalmente o carnaval. É impossível se pensar o que foi o Rio de Janeiro sem o carnaval, é impossível pensar o presente do Rio de Janeiro sem o carnaval e é impossível projetar o futuro do Rio de Janeiro sem o carnaval, seja para aniquilá-lo, como me parece que muita gente quer fazer, seja para redimensionar a importância do carnaval para uma cidade pulsante e para uma rua que seja prioritariamente da gente carioca. É isso aí, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado, Simas. Muito obrigado pelas tuas reflexões. Elas estão em parte contidas aqui no nosso relatório deste ano, naquilo que nós chamamos de o abre alas, o texto que o Simas carinhosamente colocou aqui para a gente nesse relatório. A gente vai passar a palavra agora exatamente para uma fala em relação ao carnaval da avenida, ou o carnaval oxalufânico, para usar o conceito que o Simas colocou aqui, né? E depois vamos passar também uma fala sobre o carnaval de rua, ou, nas palavras do Simas, no conceito do carnaval exusíaco, né? E aí vamos falar depois um pouquinho
ainda sobre a questão da dimensão do trabalho, né, dos trabalhadores do Carnaval, e ainda sobre a questão do assédio e do machismo no Carnaval, o enfrentamento ao machismo no Carnaval. É a continuidade da mesa que a gente tem hoje de debate. Eu, inclusive, não tinha dito nem feito essa menção, que a gente está combinando aqui, e o Simas basicamente cumpriu, é que a gente faça as falas entre 10, 12 minutos, né? E eu vou avisando, à medida que faltar 3 minutos para acabar, eu dou um toque e aviso para a gente poder fazer essa mesa aqui num tempo razoável, e depois lá fora teremos uma brilhante roda de samba que nos espera, porque não dá para falar de Carnaval e ficar só falando, a gente precisa também viver o Carnaval, muitos de nós esperando ansiosamente para que este período chegue logo, né? Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para a Luíse Campos, para falar um pouquinho sobre o Carnaval da Avenida, ela que é jornalista, ela que já esteve aqui em outros momentos da Comissão Especial do Carnaval, já agradecendo a tua presença, as tuas palavras, e ela tem uma entrevista nesse relatório aí também, que vocês têm em mãos. Luíse, 10 a 12 minutos, eu vou te avisar quando faltar 3. Obrigado. Perfeito. Boa noite a todos, boa noite, vereador Tarcísio, uma honra estar aqui novamente, compondo essa mesa, falando do mesmo assunto. Infelizmente, como o vereador muito bem colocou, já fizemos as mesmas recomendações. Esse não é o primeiro ano dessa comissão, de atuação dessa comissão do Carnaval, e, infelizmente, pouco ou nada foi feito com relação às recomendações que a gente propôs como melhoras para o Carnaval das Avenidas, né? Falo das avenidas porque a gente fala de Marquês de Sapucaí e fala de Estrada Intendente Magalhães, onde acontecem os carnavais dos grupos menores. E aí, enfim, a gente vai ter que se repetir, infelizmente, a gente está vivendo esse momento em que a gente tem que continuar lutando pelas mesmas coisas. Essa comissão foi conformada no bojo dos acontecimentos com a ascensão do Crivella ao poder, e quando houve, então, a partir da prefeitura, um ataque, a partir do cargo majoritário da prefeitura, um ataque muito direto às manifestações da cultura popular, notadamente o Carnaval de Avenida. O Crivella, vocês devem lembrar muito bem, cortou parte da subvenção que as escolas de samba recebiam, com o seguinte discurso: vamos precisar tirar o dinheiro para o Carnaval e vamos precisar colocar nas creches, porque precisamos dar iogurte para as crianças da creche. Ora, qual é a questão que subjace aí esse discurso todo? Esse é o discurso que o Simas falou de viés moralista, de viés capitalista que a gente está vendo. Por quê? E esse discurso está sendo muito eficaz, porque muita gente efetivamente ficou contra as escolas de samba porque acreditou nesse discurso do Crivella, né? E aí é que está o X da questão. Por isso que a gente precisa discutir as escolas de samba como manifestação cultural da cidade do Rio de Janeiro. Porque esse discurso foi tão comprado facilmente pela população do Rio de Janeiro? Ou seja, as pessoas ficaram realmente contra as escolas de samba porque acharam viável esse discurso Crivella. Não, realmente, entre dar dinheiro para uma escola de samba e dar dinheiro para uma creche, realmente nós precisamos dar o dinheiro para a creche, já que estamos em crise. Porque hoje em dia a gente vive um momento de crise, e aí eu seria muito tola, apesar de ser uma apaixonada por escolas de samba e militar e defender as escolas de samba como produto da criatividade do povo carioca, eu seria muito ingênua em não acreditar que a gente vive realmente uma crise das escolas de samba. O próprio carioca, ele não vê mais a escola de samba, e aí eu falo de grosso modo, de uma forma geral, é claro, vocês vão me entender. Não vê a escola de samba, não vê a Marquês de Sapucaí, não vê o Carnaval de Avenida como um lugar em que lhe seja de pertencimento, de identidade. E aí, realmente, a gente tem que ver qual é o problema, qual é o X da questão. Simas estava falando dessa questão do Carnaval como produtor de lucro.
a Prefeitura do Rio de Janeiro, o poder público, as escolas de samba se basearam muito nesse discurso, porque efetivamente o carnaval ele gera um lucro fundamental na economia criativa na cidade do Rio de Janeiro, e muito disso se deve sim às escolas de samba. Mas a gente não pode ter essa única visão, que foi a visão preponderante da administração do Eduardo Paes, que era um prefeito que, enfim, tinha uma simpatia pelas escolas de samba. Nunca se falou antes em cortar a subvenção de escolas de samba, porque se via, sim, a escola de samba como um produto de lucro para a cidade, um investimento importante a se fazer. E aí veio o Crivella questionando toda essa estrutura, que já era uma estrutura muito cômoda, tanto para as escolas de samba quanto para o poder público, veio questionar, veio por abaixo esses acordos, e aí a gente não pode também ser ingênuo, por outro lado, achando que ele está muito preocupado com o dinheiro que vai para a creche ou que vai para um lado ou para o outro. Na minha opinião, ele tem um projeto que está sendo muito bem executado, de extinção, de estrangulamento mesmo das manifestações da cultura popular da cidade do Rio de Janeiro. Então, também não estamos aqui para falar que por um lado, as escolas de samba realmente precisam se reinventar e não precisam do apoio do Estado, e, por outro, a gente está vivendo um momento de crise. Por isso que a gente fez esse relatório, eu fiz parte da elaboração aqui desse relatório, para pensar qual é o X da questão, qual é o nó aí que envolve as escolas de samba, e sua relação com o poder público. E aí eu acho que tem dois pilares fundamentais nessa história toda. A partir do momento que a gente vê as escolas de samba como um elemento de não pertencimento da população, e a população vê isso, já foi feita uma pesquisa que chegou a determinada conclusão: 50% dos cariocas nunca pisaram na Marquês de Sapucaí para assistir os desfiles, porque efetivamente não se interessam, porque não acreditam que ali é um espaço em que está acontecendo uma manifestação cultural da sua cidade. 50% também nunca foram uma quadra de escola de samba. E aí tem uma questão fundamental para a gente pensar. A população do Rio de Janeiro, ela precisa se envolver mais com essas grandes instituições culturais que são as escolas de samba. E aí tem um movimento também que as escolas de samba precisam fazer esse diálogo de volta com a população do Rio de Janeiro. Quem for mais antigo, não vou falar a minha idade aqui por questões de decoro parlamentar, mas quem for mais antigo vai lembrar que todo mundo, quando era criança, toda criança lá tinha um time de futebol, uma escola de samba, antigamente. Hoje em dia, se você for perguntar para as crianças, para os adolescentes, eles estão completamente fora dessa realidade. Ninguém sabe nem o que acontece com a escola de samba, por que é assim. Onde é que a gente perdeu esse fio da meada? Onde é que a gente deixou escapar esse traço cultural tão importante da nossa identidade? O futebol, aí aos trancos e barrancos, continua se mantendo, porque todo mundo, ainda que não se interesse muito por futebol, diz que tem um time de futebol para o qual torce, e continua sendo assim. E as escolas de samba, não. Hoje o menino já não tem orgulho de dizer que é o Portela ou é a Mangueira, ou ele não discute mais com o seu colega por conta disso. Então, a gente tem que pensar onde é que foi parar essa identificação do carioca aí com a escola de samba. E isso tem muito a ver com o que o Simas falou, essa questão do carnaval como lucro. Se entendeu e se viu o carnaval, as escolas de samba realmente como essa galinha dos ovos de ouro, em que traz muito lucro para a cidade. Passou-se a investir simplesmente nisso. Basta dizer que quem gere o Carnaval do Rio de Janeiro é a Secretaria de Turismo e a Rio Tour. Ou seja, o Carnaval é visto somente como um produto do turismo. Ele não é visto como um produto da cultura. E aí já tem uma questão muito errada, e essa é uma das recomendações que a gente faz aqui no relatório. Defendemos, sim, que é a Secretaria de Cultura que deve gerir o Carnaval, porque o Carnaval não é só um produto do turismo, ele não está aí, as escolas de samba não estão aí simplesmente para fazer um espetáculo que passa na Marquês de Sapucaí para o turista ver. A gente não pode mais admitir essa visão, sob pena, efetivamente, da gente perder esse laço, o pouco de laço ainda que existe entre o cidadão
do Rio de Janeiro, as escolas de samba. Por isso, nessas recomendações aqui, a gente entende que, mais do que isso, deve-se criar uma subsecretaria específica para tratar de carnaval. Isso também está aqui nas recomendações do relatório. Então, eu falei de 2 pilares, né? 2 pilares. O primeiro é passar a ver, então, o carnaval como cultura e as escolas de samba como produtoras de cultura e como potenciais núcleos dentro das suas comunidades, de oferecer mais cultura ainda. Uma quadra de escola de samba, ela não tem um objetivo específico, que é fazer os seus ensaios e receber o samba. Ela pode ser muito mais do que ela pode ser um ponto de cultura dentro da sua comunidade, para estreitar relações comunitárias de pertencimento. Afinal de contas, o samba, ele tem muito a ver com relações comunitárias e de pertencimento. Assim ele se conformou, e a gente precisa retomar essa narrativa do samba como um elo que estabelece relações comunitárias. Então, a gente precisa repensar, e eu acho que o poder público tem papel fundamental, sim, porque se a gente está falando de um poder público que subsidia as escolas de samba, a gente tem que falar de um poder público que também exige contrapartidas dessas escolas de samba. Então, eu acho que é possível, sim, o poder público agir conjuntamente com as escolas de samba para se pensar, né, numa gestão mais voltada para as suas comunidades, para que as escolas de samba possam ser mais do que é. Por isso que a gente fala, existe um discurso hoje em dia, e a gente infelizmente vê replicado por próprios dirigentes das escolas, de que é preciso investimento privado, né, as empresas têm que patrocinar as escolas de samba. Não que isso seja inviável, mas esse não pode ser o único recurso das escolas de samba, sob pena de que as empresas passem a mandar e desmandar no que fazer das escolas de samba. E, obviamente, uma empresa, ela tem como único objetivo visar o seu lucro. Ela não está preocupada com o bem-estar comunitário ou com o desenvolvimento cultural de uma cidade, de um bairro, de uma comunidade. Por isso, a gente precisa de mais Estado, sim, no carnaval, não de menos Estado. A gente não pode entregar o carnaval para o poder público. Vou falar, já que o meu tempo está acabando, vou falar aqui rapidamente, porque eu ainda tenho 3 minutos, hein? Estou aqui contando. Rapidamente, um pouquinho mais das recomendações. Eu falei do pilar, então, que a gente passa a ver carnaval das escolas de samba, ou voltar a ver, ou reforçar essa imagem de que as escolas de samba são cultura. E a gente precisa fazer alguma coisa para que as pessoas voltem a considerar o carnaval das escolas de samba como algo que lhes pertence. Basta dizer que pelo 2º ano consecutivo a gente provavelmente não vai ter os ensaios técnicos na Marquês de Sapucaí, que era um evento gratuito, aberto à população, e isso fazer com que aquela pessoa que não tem acesso à Marquês de Sapucaí, por conta do valor dos ingressos, possa acompanhar a sua escola de samba, possa participar de um evento gratuito da cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente está vendo que essa visão do carnaval somente como negócio, ela está prevalecendo, porque os poucos meios de contato do carnaval com a população de franco acesso, eles estão cada vez mais se esgotando. É por isso que a gente fez essas recomendações aqui. A gente precisa, sim, trazer o debate, trazer a população para o debate, porque, efetivamente, as escolas de samba, elas pertencem ao cidadão carioca e do Rio de Janeiro. Tarcísio, a gente vai estar aqui quantos anos forem necessários para falar isso e discutir isso cada vez mais. Obrigada. Muito obrigado, Luiz. E sempre lembrando que a gente faz questão aqui nessa comissão, né, de trabalhar tanto com a questão dos problemas, das questões que dizem respeito ao desfile da Marquês de Sapucaí, mas também, sempre lembrando, e Luiz sempre nos lembra isso também, dos desfiles da Intendente Magalhães e as escolas de samba, dos grupos de acesso C, D e E, B, C, D e E, que são, de certa forma, também patrimônio da cidade do Rio de Janeiro, e para a qual a gente precisa, para esse patrimônio, também pensar em política pública. Gostaria, antes de passar a palavra para o Alvanísio, registrar a presença do queridíssimo
companheiro, irmão de caminhada, inspiração de luta, deputado federal Chico Alencar, né? Muito obrigado pela presença, Chico. E se nós, né, o tempo inteiro, ao pensar no Carnaval da Avenida, no Carnaval oxalufânico, a gente está lidando com uma série de tensões e questões e contradições, inclusive de uma prefeitura que cortou financiamento, que opôs escolas de samba a creches e que construiu um discurso sobre o Carnaval muito complicado, que não reconhece o Carnaval como essa dimensão cultural e as escolas de samba. Ainda mais sobre o Carnaval de rua, esse discurso muitas vezes é muito forte. Para falar sobre isso, eu vou passar a palavra ao Alvanísio Damasceno, que é jornalista e presidente do bloco Carmelitas, um bloco deste processo da retomada absolutamente tradicional na nossa cidade. Enquanto o Alvanísio estiver falando, a gente ainda vai ter mais duas falas, uma fala sobre os trabalhadores ambulantes no Carnaval e sobre o combate ao machismo no Carnaval, mas enquanto esses três oradores estiverem falando, aqueles que quiserem fazer uso da palavra posteriormente, podem, na mesinha ali, Tomás, isso ali, ó, podem se dirigir àquela mesinha e se inscrever. Nós temos espaço para 10 falas de 3 minutos, para que a nossa audiência possa terminar 8 horas, 8h10, e a gente tenha depois 2 horas de roda de samba, pelo menos, com o samba que elas querem, Marina Iris e Nina Rosa, ali na frente, na Cinelândia. Então, o Alvanísio vai falar para a gente sobre o Carnaval de rua, a partir da experiência dele. Tal. O Alvanísio participa aqui, no relatório nós temos uma entrevista com a Rita Fernandes. Tanto o Alvanísio quanto a Rita Fernandes são membros da Sebastiana, uma das ligas dos blocos de rua, do Carnaval de rua da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela presença, Alvanísio. A Rita está em Recife, por isso não está aqui conosco hoje no debate, mas também sempre contribuiu bastante com a nossa Comissão Especial do Carnaval. 10 minutos, eu te aviso quando faltar 3. Obrigado. Espera aí, deixa eu ligar aqui o seu. Um abraço, Chico, nosso vizinho lá de Santa e folião do Carmelitas também. Há alguns anos atrás, talvez uns 10 anos, num dos primeiros Desenrolando a Serpentina, que é um evento promovido pela Sebastiana, exatamente para discutir o Carnaval, né? Já naquela época a gente tinha essa preocupação de dialogar com as autoridades e com as associações de moradores para verificar as questões do Carnaval. Nessa época a gente convidou o Amir Haddad para fazer parte da mesa, e não tem ninguém que entenda mais de rua no Brasil, acho que Amir Haddad, né? E o Amir Haddad citou uma entrevista do Eduardo Paes, assim que ele tomou posse pela primeira vez aqui na cidade, em que o Eduardo Paes dizia no New York Times que o povo pensava que a rua era dele, né? E aí o Amir Haddad pergunta, se a rua não for do povo, ô cara pálida, vai ser de quem, né? Então, eu também penso como Amir Haddad. Eu acho que a rua, eu tenho certeza, é um direito do povo sair à rua, né? É um direito dos blocos irem à rua, é um direito das pessoas ligadas ao Carnaval ocuparem a rua no Carnaval. Dito isso, não há por que classificar blocos legais e blocos ilegais, né? Não há por que proibir alguns blocos e liberar outros. Feita essa declaração de princípios, aí a gente vai contar um pouco da história da Sebastiana e de como surgiu essa preocupação de dialogar com todos, né? Em meados dos anos 2000, nossos blocos, e eu acho que a maioria dos blocos da cidade e a totalidade dos blocos da Sebastiana, que começaram com 30, 40 pessoas, eles estavam preparados para receber 200 a 300 pessoas. Isso na Orla, aqui no centro e tal, e mais grave ainda em Santa Teresa, né, que as ruas são bem menores e mais estreitas. E a gente tomou um susto quando milhares de pessoas começaram a tomar as ruas, e a gente, com a estrutura muito precária para receber essas pessoas, com um mínimo de conforto, a gente resolveu se unir, a gente resolveu procurar
as ligas que já existiam, e a gente deu de cara com uma ligação muito forte entre essas ligas de blocos e políticos, né? Essas ligas estavam muito atreladas a políticos e a recebimento de verbas e depois em troca de apoio político, e a gente não queria nada disso, né? Então foi aí que a gente sentiu a necessidade de criar a Sebastiana para ganhar musculatura, visibilidade, não só para garantir a presença do bloco na rua, como também ganhar visibilidade para atrair patrocinadores para bancar uma festa que era barata e ficou cara, né? A gente deu os primeiros passos ainda no César Maia e a gente teve mais diálogo com o Eduardo Paes, porque, para ele, o carnaval não era um problema, era uma solução. Ele gostava do carnaval e o seu staff sabia o que o carnaval rendia, né? Então, até remeto um pouco à fala do Simas, eles sabiam que o carnaval era dinheiro, né? Não foi à toa que, quando eles começaram, eles colocaram o carnaval de rua na esfera do turismo e não na esfera da cultura. Então, ele participou de um Desenrolando a Serpentina. Foi na época, foi uma vitória para nós, levar o prefeito lá no IAB, participar de um evento de blocos e tal. E ele nos surpreendeu com um decreto dizendo como deveria ser o carnaval exatamente no dia do nosso encontro. Ou seja, ele foi lá discutir, mas já tinha decidido o que era o carnaval para ele, né? Como deveria ser organizado e tal. Nesse dia, ainda para nossa surpresa, estava lá a então secretária de Cultura, Jandira Fegali, e também o secretário de Turismo, na época, o Antônio Pedro, né? Então, nós discutimos e tal, e fomos verificando que havia discussão, havia diálogo, havia espaço até de uma influência mínima, mas não havia o direito a participar da tomada de decisões, né? Então, eles ouviam e faziam outra coisa, ouviam e faziam outra coisa. Aí eu sinto até um pouco assim, o Tarcísio, quando eu vejo aqui as recomendações da comissão, se a gente faz as recomendações, o que o prefeito faz com elas, né? E até aproveito para antecipar uma pergunta para ti, que é como é que está a evolução de uma preocupação antiga da Sebastiana, que era, além de ter esse diálogo com as autoridades, e a gente teve com o governador, com a polícia, com bombeiros, com todo mundo, a questão de transformar o que seriam as recomendações em política de Estado, para que a gente não dependa só dos governos, né? Que o governo faça só o que pode, já que tem uma lei que diz que o carnaval tem que ser assim, uma lei criada que no foro é adequado para criar lei, que é a Câmara de Vereadores, tá? Essa é uma antecipação que eu faço para ti. Então, continuando, essas recomendações que estão aqui, eu dei uma olhada rápida, elas são parte da nossa luta de sempre, tá? Boa parte delas já foi discutida nos nossos encontros, no Desenrolando a Serpentina e tal, e eu acho bacana ter isso aqui, né? Vocês podem contar com o apoio dos blocos para fazer pressão, para que o prefeito, dessa vez, ouça, né? E eu queria, né, depois disso tudo, voltar um pouco para a fala do Simas, quando ele falou das instâncias que ameaçam o carnaval, né? Que eu lembrei um pouco do texto da Raquel Valença, quando ela cita a Eneida de Moraes, em que ela diz que o carnaval tem alguns inimigos, né? Aí ela fala a chuva, a polícia e a mídia, né? A polícia, ou o poder, o Estado, né, pressionado pela sociedade, e a imprensa, que desde sempre, não é de hoje, foi careta e foi contra o carnaval, né? Então o Simas fala de um embate pela ocupação do espaço, e é verdadeiro, é real. E o que eu acrescentaria à preocupação do Simas é que essas 4 instâncias, elas estão unidas, né? E elas estão unidas em torno de uma questão que é o mercado. Porque eu acho que a questão moral, é mais discurso do que prática, porque ninguém vai querer fazer com que as meninas
saiam vestidos até o joelho no carnaval. Não tem como. Ninguém vai querer... Ninguém vai querer evitar o beijo na boca, consentido, claro. Mas vai sim tentar transformar o carnaval de rua no produto, como já tentaram ao colocar o carnaval no turismo. Eu sempre lembro de uma pessoa, agora de um autor que eu não lembro o nome agora, que ele dizia o seguinte: belezas naturais tem em qualquer lugar do mundo. O cara vem onde tem as belezas naturais, depois não precisa voltar mais, porque já viu. Agora, o que deixa o turista satisfeito ao ponto de voltar é justamente a cultura, a identidade de um povo. Ele quer conhecer esse povo, né? Então, quando ele conhece a cara do povo, quando ele conhece a identidade do povo, a cultura do povo, ele gosta muito mais, ele quer participar disso, ele quer ter essa experiência, né? Então, antes de colocar os blocos de rua no setor de turismo, vamos garantir o poder, ou garantir a identidade desses blocos, não mexer com a identidade desses blocos. Da mesma maneira que você não vai mexer no Jardim Botânico para atrair mais turistas, não dá para mexer nos blocos para dar mais dinheiro para as agências de turismo, ou pior, para os patrocinadores, né? Porque tentativas já houve de transformar a cidade, transformar os blocos todos em blocos da Azul. Então, logo na primeira gestão do Eduardo Paes, que ele vendeu a cidade para a Ambev via Dream Factory, ele botou no pacote os blocos. Isso é um absurdo. Você pode vender a cidade, você pode vender lá, você tá precisando disso, tá bom. Você não tem dinheiro, tem que dar dinheiro para as creches e tal, tá bom. Convida a empresa privada, a iniciativa privada para ajudar, mas deixa os blocos fora, né? E aí a gente achou interessante, sim, o banheiro químico, achou interessante o ordenamento das ruas, do trânsito e tudo mais, mas a gente não gostou nada de ter bonés da Ambev, balões da Ambev no meio dos blocos, né? Então a gente foi contra isso, a gente continua contra isso. E então é isso, esse engessamento a que o Simas se refere com receio do mercado sobre os blocos, sim, ele existe, mas boa parte deles, pelo menos os blocos da Sebastiana, estão resistindo a essa questão. E quanto à questão da repressão das autoridades, por exemplo, tem uma repressão que pode ser útil para os blocos, que é ordenar, e é bom que tenha uma menina aqui dos ambulantes, ordenar os ambulantes para que eles não fiquem no meio do bloco, né? Então, o ordenamento que a prefeitura propõe é evitar que o ambulante venda outras marcas, né? Então, é um ordenamento que favorece mais o patrocinador da prefeitura do que a própria evolução dos blocos. Então, é um ordenamento também que não interessa. Bom, boa parte que eu poderia falar está aqui nas recomendações, mas dizer claramente que os blocos têm que ser tratados da maneira, do tamanho deles e da maneira como eles veem o carnaval. Tem blocos grandes, blocos profissionais, que talvez precisem mesmo de um tratamento como profissionais, como eventos, e tem blocos pequenos, que talvez não precisassem nem pedir permissão ou recomendar, ou dar a informação do horário de saída e coisas do tipo. Bom, mais ou menos era isso. Obrigado. Muito obrigado, Alvanísio. De fato, essas são questões que o tempo inteiro povoam nossa experiência como diretores de bloco de carnaval de rua, né? Eu mesmo faço parte da diretoria de um bloco, do Bagunça Meu Coreto. Tem aqui outra pessoa da diretoria, a Zazá, que é também dos Escravos da Mauá. Eu vi gente do Sargento Pimenta, já tem gente aqui inscrita do Maria Vai com as Outras, já anunciamos presença de membros do Vem Cá Minha Flor, do Larga Onça Alfredo, do Filhos de Ismael. Se tiver mais algum bloco de carnaval aqui presente, depois manda o nome aqui para a mesa para a gente poder anunciar a presença ilustre de todos os blocos de carnaval. E dizer que além do plenário lotado, a gente tem muita gente assistindo a gente pela internet, pelo YouTube, e a própria Rita Fernandes, da Sebastiana, nos assiste agora lá do Recife, acabou de mandar um
um olá para a gente, agradecendo inclusive já a ajuda e a contribuição que a Rita deu para o nosso relatório. Eu queria também registrar a presença e agradecer a presença do senhor Pablo Melo, da Superintendência do Centro da cidade. Muito obrigado por estar presente aqui conosco no debate, estará conosco certamente na roda de samba também daqui a pouco. E já fiz uma menção a ela da senhora Isaí Ramuns, do Bloco Escravos da Mauá, porta-bandeira dos Escravos da Mauá, muito nos honra a sua presença aqui. Queria passar a palavra para a Aisha Jacob, para falar um pouquinho para nós da campanha Não é Não, e da luta contra o machismo, luta contra o assédio no Carnaval. Te aviso também quando faltar 3 minutos, você tem de 10 a 12. Muito obrigado, agradecendo já a presença. Primeiramente, queria agradecer ao Tarcísio e a todo mundo por essa oportunidade de estar aqui. Nosso movimento entrega tatuagens temporárias com os dizeres... Mais perto? Tatuagens temporárias para mulheres com os dizeres Não é Não. Foi um movimento que começou em 2017, no Carnaval, um mês antes do Carnaval. Depois de um grupo de amigas, de uma delas sofreu um assédio, a gente se reuniu em amigas e teve essa ideia. E em 48 horas a gente conseguiu 41 mulheres para produzir 4.000 tatuagens. Foi muito forte, muito significativo para a gente, porque foi a sensação de que existe essa lacuna aberta ali e que a gente precisa falar sobre esse assunto, né? Então era uma sensação de um assunto que nunca foi falado. A gente que ama carnaval, que ama estar no carnaval, a gente está vulnerável, está de biquíni, está de maiô, até mesmo vestida, né? Sofre esse assédio. E por que não, então, a gente não tatuar esse recado, né? Um adesivo já não estava sendo suficiente, tinha que estar na nossa pele mesmo. Então, em 2017, a gente distribuiu 4.000 tatuagens aqui no Rio de Janeiro. Foi um movimento muito importante, a gente só entrega tatuagens para as mulheres, porque, além da mensagem, a gente criou uma rede. Então, era uma rede de apoio. Você olhava para o lado, tinha uma mulher tatuada, você sabia que você podia contar com ela. E aí, em 2018, esse ano, a gente fez um financiamento coletivo e conseguiu produzir 25.000 tatuagens e distribuir em 6 cidades do Brasil. Foi muito potente ver o movimento crescer. Acho que quando a gente começou isso, a gente não tinha ideia de onde a gente podia chegar. E como é importante a gente criar essa rede de apoio mesmo. Para esse ano agora, 2019, a gente criou rede de mulheres em cada cidade e cada cidade vai propor o seu próprio financiamento coletivo e distribuir para os seus próprios blocos lá. A gente ainda precisa, assim, o trabalho foi muito legal, a gente está conseguindo mudar bastante coisa pelo feedback que a gente tem recebido, mas acho que é um trabalho de formiguinha, assim, né? Ainda tem que lembrar, ainda tem que fazer presente. A gente brinca que o nosso sonho é que a gente não precise nem existir, o nosso coletivo, né? Por mais óbvio que pareça falar não, tanto para a mulher quanto para o homem, ainda é muito estranha a relação que a gente tem com o não, né? A gente às vezes fala não para não falar sim direto, ou quando fala não, a pessoa também não entende que o não é um não. Então, é uma reeducação, a nossa campanha é de reeducação, tanto para mulheres quanto para homens. A gente só entrega realmente tatuagem para mulher, isso é um ponto muito importante do nosso movimento. É claro que, a partir do momento que a gente produz 25.000 tatuagens, a gente perde esse controle, mas a gente preza por isso. Homens, se vocês querem apoiar a gente, não usem a tatuagem. Fala com seu amigo ali do lado que é machista, que está mandando meme sem graça no WhatsApp, vai conversar com ele, isso você vai ajudar muito mais do que usar uma tatuagem, né? Então, é um movimento bonito de ver a adesão, assim, só os sorrisos que eu estou vendo quando eu falo isso das mulheres já me contagia aqui, já sei o valor que é para cada uma. E é isso, a gente está num movimento crescente, se as deusas permitirem aí, que 2019 possa ser maior, que a gente possa continuar na luta, na rua. Acho que a gente ainda tem que chegar nos blocos maiores,
porque, querendo ou não, no nosso círculo de blocos independentes menores, é um território ganho, que a gente fala, né? Um território que a gente frequenta, do coletivo. Então, a gente tem essa intenção de conseguir articular com blocos maiores, que também é um dos lugares que acontece mais o assédio. E estamos aí, é isso. Obrigada. Muito obrigado, Aisha. Estaremos juntos certamente nesse carnaval, apoiando, ajudando, contribuindo para que a gente consiga ampliar a campanha, né? Não é não, e combater o machismo e o assédio no carnaval. Carnaval, nem no carnaval, nem em qualquer outro momento, não é hora, não é local de assédio. Muito obrigado pela tua contribuição. Queria registrar a presença da senhora Ana Rios, do bloco Charanga Talismã, da Flora Vieira e dos representantes do bloco Desce Mas Não Sobe, do senhor Mauro Cury, do bloco Terreirada Cearense. Uma das preocupações desta comissão foi sempre também incorporar a reflexão sobre a questão daqueles que trabalham no carnaval. Então, seja em determinados momentos em que nós discutimos, por exemplo, o trabalho dos jornalistas no sambódromo, ou seja, como hoje neste relatório, em que a gente incorpora também a necessária reflexão sobre os trabalhadores ambulantes no carnaval. Para isso, para falar sobre isso, eu tenho a honra de receber aqui a companheira Maria de Lourdes do Carmo, que vai falar sobre a luta por trabalho digno, representando o movimento dos Camelôs Unidos, o MUCA. Também 10 minutos, eu te aviso quando faltarem 3. Já agradecendo muito a presença e as palavras aqui. Boa noite a todas da mesa, boa noite a todas do plenário, boa noite, Tarcísio, obrigado pelo convite, boa noite a todos. E ver a sua fala foi muito importante. Eu acompanhei um pouco, e aí quando eu acompanhei foi a Marielle, né? Eu vi a Marielle na praia com essa tatuagem, né? A nossa saudosa Marielle, que a gente perdeu, mas ela está sempre aqui em espírito com a gente, mas é um movimento muito importante. Eu sou Maria, né? Como o Tarcísio já falou, eu sou coordenadora do Movimento Unidos dos Camelôs, sou camelô há 23 anos. E aí, com a fala do companheiro, eu descobri que os camelôs também foram vendidos, né, junto com os blocos, né? O prefeito fez um pacote e acabou vendendo todo mundo. Eu queria deixar uma pergunta no ar aqui para vocês. Vocês imaginam um bloco de camelô, um bloco sem camelô vendendo cerveja, sem camelô vendendo água, sem camelô vendendo churrasquinho, sem camelô vendendo um lanche, porque eu classifico os camelôs num bloco de carnaval como garçom da festa. Não tem como você ter um bloco que você fica ali o tempo todo pulando, que você fica o tempo todo se divertindo. Os bares da cidade não dão vazão para essa festa, que é muito grande, que tem pessoas que vêm de tudo enquanto é canto, tem bloco... A Isabel, né, sempre fala para mim, Maria, os blocos, eles vão todo para Tiradentes. Né? Eles acabam na Tiradentes, eles começam na Tiradentes. Então, assim, é impossível você ter um bloco de carnaval que nós, camelôs e o garçom da festa, não esteja ali servindo com todo prazer, porque é o momento que a gente tem de levar o nosso sustento para a nossa família em casa, um dos momentos que a gente tem. E aí é incrível, né? Uma discussão que eu sempre travo com a prefeitura primeiro, quando a prefeitura faz um covarde cadastramento, que chama os ambulantes no local, né, que eles vão fazer um cadastramento e dá uma caixa pequenininha com um crachá da Antártica e você é obrigado a trabalhar com aquela porcaria o carnaval inteiro. Então, eu sempre falo com os camelôs, os verdadeiros camelôs não vão trabalhar com aquela caixa, porque aquela caixa ou você coloca a cerveja ou você coloca o gelo. Não tem como você colocar as duas coisas. Aí você vai vender uma bebida quente. Quando eu vejo, né, essas mulheres camelô com essa prancha enorme, né, eu tiro ali a Isabel, que eu vejo sempre pedalando, o triciclo cheio de cerveja,
e se preparando, né? Eu conversando com ela esses dias, já está se preparando para o carnaval que vai ser em março, né? As pessoas já estão aí se organizando, os camelôs se organizando, comprando mercadoria, comprando cerveja, estocando mercadoria, correndo nos mercados que conseguem mais barato, para furar essa bolha, né? Que é essa coisa do prefeito dizer que você tem que vender essa marca de cerveja. E aí dizer que não pode vender Heineken, não pode vender garrafa, não pode vender isso, não pode vender aquilo. Você vem numa cidade que nós construímos o tempo inteiro. O prefeito, quando ele chegou, nós já estávamos na rua, trabalhando. Ele chegou como prefeito, ele era bispo da igreja, eu já estava na rua trabalhando. E agora ele vem dizer o que eu tenho que fazer no meu trabalho. Entendeu? A gente não pode abaixar a cabeça. Não podemos abaixar a cabeça para essa prefeitura. Eu relato uma coisa assim que é muito humilhante, né? Eu fui moradora da ocupação de Chiquinha Gonzaga com orgulho, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, sou camelô, gosto muito do que eu falo, do que eu faço. Quando eu vim morar aqui, eu morava em Japeri, quando eu vim morar na cidade, o prefeito, a arquibancada dos pobres era ali naquele valão da Presidente Vargas. Eu ficava com uma raiva de ficar ali, eu falei, eu não vou ficar aqui. Entendeu? O que sobrava para a gente, para o pobre, para o favelado, ou é o viaduto, ou você fica em cima do viaduto, no final de tudo, que você não tem dinheiro para comprar para estar lá dentro, ou você fica naquele valão fedorento ali, né, sentindo o cheiro daquele valão, vendo o final, que você não vê nada, o final do desfile da escola de samba, e aí fica ali todo mundo, mas as pessoas estão ali com uma garra vendo, se contenta com aquilo. Então, se o carnaval é uma festa popular, né? Popular, por que a população mais pobre não consegue entrar dentro do sambódromo para estar ali presente, torcendo para a sua escola de samba, estar ali junto com todo mundo, como a burguesia que vai lá, que paga milhões de dinheiro para estar ali dentro, o tempo inteiro, tem dinheiro para ir todos os dias, está lá dentro. Não consegue, os camelôs só conseguem entrar ali quando coloca dentro, eu já vejo vários amigos meus falar, que coloca a cerveja dentro da mochila, né, fica um lá fora e fica passando por ele, eles entram lá dentro e conseguem furar e vender lá dentro também. Mas, assim, é uma humilhação muito grande. E aí, eu já presenciei várias vezes, né, e aí eu acho que todo mundo, né, a violência da guarda municipal, né, que é tão truculenta, né, a guarda eu não sei nem para que isso existe, né, porque antigamente eu ficava assim, a guarda municipal serve para tomar conta de patrimônio público, mas se ela for tomar conta de patrimônio público, se ela estiver no teatro municipal, o pobre não vai poder entrar ali dentro, porque ela vai estar ali não deixando a população que não tem grana não entrar ali dentro. Então, assim, eu acho que a guarda não serve para nada. Né? Não tem que tomar conta de escola, não tem que tomar conta de patrimônio público. Eu não sei o que essa guarda truculenta. Eu acho que várias pessoas já viram o que essa guarda já fez em vários blocos de carnavais. E aí, se organizar e se juntar. E eu fico assim, eu sou camelô, e aí quando eu vejo, para mim, os camelôs mais que pensam política e têm uma formação política um pouco melhor, são os camelôs que trabalham nos blocos. Porque eles ficam assim para mim, Maria, a gente vai para aqueles blocos informais, porque aqueles formais, a guarda municipal está lá. E os informais, as pessoas que estão no bloco acabam protegendo a gente também. Então, essa importância, eu acho que esse carnaval que vai vir agora, vai ser um carnaval que vai ter muito mais gente trabalhando na rua, porque a gente está num desemprego muito grande, as pessoas estão passando necessidades, essas pessoas vão estar vindo para a rua com aquela caixinha, né, gente? Pelo amor de Deus, mas tem que vir, né? Com aquela caixinha pequenininha, querer submetido a trabalhar com aquela caixinha, mas a importância da gente estar junto, da gente estar protegendo aquele companheiro que está ali trabalhando, porque ninguém sai de casa porque vem para a rua vender uma cerveja porque quer. Nós somos obrigadas a vir porque não temos empregos, e a gente não tem que abaixar a cabeça para a prefeitura, para um prefeito que chegou agora, que não conhece a história do povo brasileiro dessa cidade, não conhece a história das pessoas que saem lá de Japeri, que vai lá para Copacabana para tomar conta de filho de madame, quando seu filho está jogado em casa sozinho. Então, assim, não podemos abaixar a cabeça, temos que estar junto e não admitir que o Crivella venda a nossa cidade para ninguém. A cidade é nossa, quem levanta todo dia de manhã e constrói essa cidade somos nós, mulheres, nós, trabalhadoras e trabalhadores, e não devemos abaixar a cabeça para essa prefeitura que está aí, que eu ouvi essa semana, teve uma audiência pública aqui também que eu participei, não, semana passada, dia 29, uma audiência que falava, cadê a minha TUAP, né? Que até hoje, teve a inscrição em 2009, e até hoje o Crivella
2009, Eduardo Paes fez, que até hoje o Crivella ele não deu o final desse processo de uma inscrição de camelô que começou em 2009. E aí, incrível que você vê tantas pessoas que se cadastrou em 2017, em 2018, que já tem a sua autorização. Então, a impressão que me dá é que essas pessoas estão indo falar com a Márcia, né? E a Márcia consegue resolver o problema dessas pessoas também, entendeu? Então, assim, eu queria estar falando, assim, é muito sério, que o prefeito venha conversar com a nossa categoria, entendeu? Ele venha ser o gestor da cidade, que até hoje ele não é o gestor da cidade, ele venha conversar com a nossa categoria e vem dar autorização. E quem não tem autorização tem que ser olhado, porque se você for aqui na Carioca, e essa é importante, essa denúncia, você vê aqui uma feira, uma covardia que eles fazem. Uma feira que tem um monte de camelô trabalhando dentro, e tem uma feira fora que as pessoas pagam R$300 para trabalhar ali por dia. E aí uma pergunta que eu sempre faço, para onde vai esse dinheiro? Quem são essas pessoas que estão lá trabalhando? Porque um verdadeiro camelão não tem R$300 para pagar na mão de ninguém para estar trabalhando ali. E outra coisa que eu quero perguntar à prefeitura, para onde vai todas as bebidas dos camelôs apreendidas no período do carnaval? Aonde vai? São milhares de bebidas apreendidas e não tem retorno de nada. Para onde vai? Elas são bebidas? Eles levam para beber no carnaval deles? Eu quero saber para onde vai essas bebidas apreendidas, porque você não pode pegar a mercadoria de uma pessoa, levar, e você não dá o retorno. Na verdade, você não pode nem pegar, né? Ele não deve nem pegar. Mas se a mercadoria é apreendida, para onde vai nossas bebidas depois que elas são apreendidas? Muito obrigado, Maria, pelo teu contundente depoimento e fala aqui no nosso debate. Bom, nós passaremos já as falas da tribuna. O relatório, além desses textos, contribuições e temas, né, ele tem um conjunto de recomendações à prefeitura. O Alvanísio, inclusive, perguntava sobre como é que está o elemento para transformar isso em política de Estado. Bom, a gente, como boa bancada de oposição, pressiona, mas precisa sempre da mobilização popular para que isso se transforme. A história contada aqui por todos aqueles que falavam apontam exatamente para um processo de mercantilização do carnaval na gestão Eduardo Paes, que mesmo que posando de um prefeito folião que entendia do carnaval, ele na verdade mercantilizou esse processo, burocratizou parte desse processo, tentou colocar ordem um pouco nessas duas dimensões, duas das três dimensões que o Simas falava, ou seja, de um lado a dimensão do mercado, de outro lado essa dimensão da ordem, do choque de ordem, e a prefeitura do Crivella, sem abrir mão da mercantilização, ainda incorporou a dimensão moral como mais forte nesse elemento todo. Portanto, a transformação dessas recomendações em política de Estado depende da força e da mobilização que nós, que estamos no Carnaval, que vivemos no Carnaval, formos capazes de fazer no próximo período para que elas aconteçam. Que recomendações são essas? Bom, eu não vou fazer a leitura das dezenas de recomendações, até porque cada um está recebendo por escrito, mas acho que elas podiam ser, inclusive, entendidas em determinados eixos norteadores dessas recomendações. Uma primeira delas é que diz respeito à questão da gestão do Carnaval, que, na nossa opinião, não pode estar vinculada ao turismo, mas tem que estar vinculada à cultura. E a Secretaria de Cultura. Não faz sentido pensar o Carnaval apenas como um evento para turista, ou que esteja relacionado. É claro que a dimensão do turismo faz parte, mas desde que entendida a partir desta perspectiva da cultura. Portanto, é necessário um modelo de gestão, e aí um segundo eixo, que democratize a gestão e dê transparência à gestão, desde os contratos feitos com a Dream Factor, feitos com a Liesa, até a transparência de para onde vão as mercadorias apreendidas. Há um segundo eixo de propostas que dizem respeito à questão da memória, né, da memória do Carnaval na cidade e do incentivo a esta questão das agremiações históricas, dos eventos que fazem parte da cultura, da retomada de um carnaval de rua também no subúrbio e na Zona Oeste, que incorpore os coretos, que incentive que o carnaval de rua
exista em todos os territórios da cidade e, ao mesmo tempo, resguarde as próprias agremiações históricas. Há um terceiro eixo que diz respeito aos trabalhadores, a transparência e ao necessário desses trabalhadores que fazem o carnaval ser possível. Há ainda um eixo sobre o financiamento, como é que é financiado o carnaval, tanto de rua quanto o carnaval da avenida, e como é que este financiamento pode e deve se tornar transparente para toda a cidade. Inclusive o debate sobre aquilo que a cidade investe no carnaval reverte para o orçamento público em impostos por conta da movimentação da própria Eu enrolei o suficiente para a audiência continuar. Então, sem mais delongas, antes que gostaria de convidar a senhora Poliana Labre a fazer uso da palavra na tribuna Marielle Franco. A placa, inclusive, será inaugurada na próxima quarta-feira, mas que possa fazer uso da palavra. A ideia é de que sejam falas de 3 a 4 minutos. Quando chegar a hora de que o tempo estiver se esgotando, eu acendo aqui a luzinha azul. Essa aí não vai acender não, pelo jeito. Como é que é? É a outra aqui. Acende. Quando estiver falando, essa aí acende, tá bom? Tá. Poliana, 3 minutos. Boa noite, meu nome é Poliana, eu vim aqui falar representando o bloco Maria Vem com as Outras, né? É um bloco constituído por mulheres, né? Que tem o objetivo de ensinar mulheres a tocar e a estar presente no carnaval, e, enfim. Acho que a gente veio um pouco falar aqui na plenária para tentar ajudar, né, contribuir um pouco para pensar um carnaval feminista, assim, né? Acho que os blocos, como um todo, assim, conversando com as pessoas, há um medo real no ano que vem da repressão e do que isso vem junto, assim. Para nós mulheres, isso vem com um peso duplo. Além da repressão por sermos um bloco não legalizado e tudo mais, há também a questão por sermos mulheres e o que isso representa dentro da conjuntura que a gente está vivendo. Isso representa que as pessoas que já eleitas, né, assim como o nosso prefeito, representam a base moral assim, né, que foi falada aqui, que quer conter nossos corpos, né? Acho que o carnaval junto com um processo que já está acontecendo desde 2013, né, em especial 2015, com a Primavera das Mulheres e tudo mais, reflete também um pouco do avanço das mulheres em ter direito ao próprio corpo, em lutar por isso, e especialmente ao direito à cidade também, porque nós já somos ceifadas desse direito à cidade no decorrer do ano todo, né? A gente tem medo de andar na rua, a gente tem medo de estar nos lugares, a gente tem medo de se colocar, a gente tem medo de aprender, né, às vezes a tocar essas coisas assim, e estar no carnaval é uma forma da gente tomar para si esse poder, assim. Então, ocupar as ruas tem esse caráter para a gente. Então, eu acho que a gente veio aqui um pouco trazer e saudar também esse espaço, assim, e colaborar com ele desse ponto de vista, que é o carnaval feminista, né? E também pensar no que o poder público pode fazer a respeito disso, assim, como a gente consegue fazer com que o poder público auxilie, divulgue e incentive o carnaval para as mulheres, assim. Acho que as campanhas que a gente já teve esse último carnaval foram extremamente necessárias, extremamente importantes. A campanha do Não é Não foi muito boa, assim. Eu acho que vamos todos lutar para que ela continue acontecendo, assim. Mas acho que também isso tem que ser colocado pelo poder público, assim. Acho que a Câmara, a Comissão de Mulheres aqui da Câmara, né, especialmente sobre a responsabilidade da Marielle, que foi uma grande incentivadora também para o nosso bloco, assim, a gente fica até meio emocionada de falar isso. Enfim, ajudou a gente nisso. Então, eu acho que colocar isso mesmo sobre o poder público, ter esse incentivo e ter essa preocupação também para nós mulheres dentro do carnaval, porque não é só resistência nas ruas durante o ano todo, é resistência no carnaval também. A gente vai estar presente em todos esses espaços e contamos com todos para isso, assim. Obrigada. Obrigado, Poliana. Chamar para fazer uso da palavra, na tribuna Marielle Franco, o senhor Pablo Melo, superintendente do Centro.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa, meu nobre vereador querido, afetuoso Tarcísio, que ao receber o convite, imediatamente me despertou o desejo de estar aqui. Enquanto representante da Prefeitura, da Superintendência, eu quero me colocar à disposição, dizer para vocês que a minha trajetória é uma trajetória técnica, eu nunca assumi nenhum cargo parecido com o cargo de subprefeito, de superintendência. Desde o dia 19, ocupo o cargo, estou superintendente do centro, aprendendo, dominando alguns processos que estão intrínsecos à pasta, sobretudo cultura, carnaval, que é algo que remete de forma potencial ao centro da cidade. Foram promovidas algumas falas e eu gostaria de falar sobre a nossa amiga. Eu peço desculpas pelo atraso, infelizmente nós temos uma agenda muito cheia, mas a nossa amiga falou em relação ao cadastro de ambulante. O controle urbano, ele está, segundo o coordenador, à disposição para discutir e cadastrar aquelas pessoas que desejam trabalhar no Carnaval, seguindo os critérios da pasta, os quais eu não tenho domínio na sua integralidade para produzir, mas me coloco à disposição para ser o interlocutor com a CCU, tá bom, vereador? O nosso gabinete, ele está situado dentro do prédio da Prefeitura, no 15º andar, na sala 1570. Eu acredito e tenho certeza, eu sou fã do Carnaval, vou pular muito Carnaval, o vereador não vai lembrar, mas ano passado pulamos Carnaval em 2 blocos juntos. Defendo absolutamente a realização do Carnaval, estamos de forma rotineira promovendo encontros e reuniões com a Rio Tour, com a Secretaria de Cultura, recebendo diversos organizadores de blocos de carnaval que não conseguiram entrar na Carioca Digital, que não conseguiram cadastrar, ou que foram vetados, que pela Prefeitura, segundo a plataforma do Carioca Digital, não poderiam colocar o bloco na rua. Estamos trabalhando com a Prefeitura, com os órgãos da Prefeitura, para desconstruir determinadas questões. É um processo que vocês dominam melhor do que eu, mas que eu quero me colocar à disposição, quero ajudar o vereador, a todos vocês, a promover a cultura do amor, da liberdade de expressão, da diversidade, enfim. Eu sou um jovem de 32 anos que curto muito o Carnaval e quero estar ao lado de vocês. O maior registro de estar aqui hoje é dizer, olha, hoje o superintendente do centro, que está superintendente, que é pago com dinheiro de vocês, que não faz favor, está ao lado de vocês para, junto à Prefeitura, legitimar a realização do evento. E não tem mimimi aqui, tem uma transparência na minha fala. Estou à disposição. Podem me ligar, meu telefone pessoal é 964994502, está aí o e-mail pessoal pablomeloguedes@gmail.com, que o do centro ainda não gravei, enfim. Quem precisar aí de uma interlocução, de uma interface junto à Prefeitura, vou me debruçar para poder tentar aí ajudá-los. Então, mais uma vez, registro meu agradecimento pelo convite e, sem mais, é isso. Um grande abraço a todos e boa noite. Muito obrigado, Pablo, pela presença, pela disponibilidade. O Alvanísio me perguntou se podia te fazer uma pergunta. Pode fazer, se eu souber responder. O Alvanísio vai aproveitar e fazer uma Pablo, pergunta. estou aqui. Aqui, ó, isso. Boa noite, prazer te conhecer. Boa noite. Sou o presidente do Bloco das Carmelitas, Santa Teresa, que Adoro. vai estar sob tua responsabilidade aí, então vai se preparando para a nossa bagunça. Mas a minha pergunta é uma coisa prática. A gente tem lá em Santa Teresa uma galera que trabalha de camelô o ano todo. Aí quando chega o Carnaval, a Prefeitura cadastra ele como se fosse mais um camelô.
Então fica aquela invasão de camelôs no bairro que não tem nada a ver com o bairro. E aí muitas vezes os caras que trabalham lá no bairro, no dia a dia e o ano todo, não tem muita chance de vender suas coisas. Dá para fazer algum tipo de cadastramento especial? Dá para fazer alguma prioridade nisso? Teve um ano que a gente conseguiu, via diretor da região administrativa, fazer um cadastro paralelo. Ele produziu um cadastro lá, especial na região administrativa. E era importante vocês tentarem fazer isso, não só em Santa Teresa, mas até em outros bairros. E isso aconteceu, aí é uma coisa que eu queria também já te convidar para as reuniões que haverá lá, com certeza, no bairro, é que lá, todo carnaval, há uma mediação da associação de moradores, autoridades e blocos, para que a gente organize o carnaval, ouvindo a associação. Tá? Então, a gente sempre chama já foi o Alex Martins, já foi o Sony, as pessoas da Rio Tour que são ligadas ao carnaval, e a gente chama também o superintendente. Então, a gente já vai lá, já vai te antecipando aqui o convite e verificar se dá para resolver essa questão dos camelôs também. Obrigado. Quero pedir ao senhor que me ajude a organizar isso. É óbvio que eu posso marcar para amanhã esse encontro. O Kiko é o administrador regional daquela região. É bacana ele. Eu tenho certeza que o senhor o conhece. Gestão não se faz sozinho, se faz com as pessoas, eu tenho certeza disso. Então, o senhor traz a sua proposta, a sua expertise, e vamos tentar dialogar com a CCU, tendo em vista a dificuldade que é controlar um ambulante, vereador. Tendo em vista a dificuldade que assola a nossa cidade, que assola o nosso país, no contexto de desemprego, onde as pessoas hoje ocupam as ruas para levar o seu pão para casa. Isso. Então, não tem capacidade intelectual, de forma bem transparente, de hoje pensar de que forma conduzir esse processo. E aí eu peço a ajuda dos moradores, do senhor, do vereador, para que nós juntos chegamos a um planejamento para atender aquilo que o senhor espera como resultado. Muito obrigado, Pablo. Acho que a gente vai, com boa vontade, sem criminalizar quem trabalha, a gente consegue ajeitar para que as pessoas trabalhem, se divirtam e o carnaval seja bom para todo mundo. Obrigado, Pablo, mesmo pela presença. Vamos para a última fala da noite. Caetano, senhor Caetano Nunes, que é jornalista. 3 minutos, Caetano. Quando chegar a 2, eu acendo a luzinha. Você já sabe que tem 1 minuto para encerrar. Bom, boa noite a todo mundo. Meu nome é Caetano, sou jornalista, estudante de História. E eu venho aqui, subo para relatar um trabalho que eu fiz nesses últimos anos em relação à cobertura dos camelôs no Carnaval do Rio de Janeiro. Eu fiz 3 reportagens aí nos últimos anos, com o Eduardo Paes e também com o Crivella. E, bom, é bom a gente dizer que houve uma mudança para melhor em relação à Guarda Municipal, em relação aos camelôs, em relação à violência. Não tivemos no último ano, nos últimos 2 anos, melhor dizendo, que já é o prefeito Crivella, casos graves de violência da Guarda Municipal. Mas isso não é nenhum favor e a Prefeitura do Crivella ainda, para mim, tem que responder muitas questões em relação a como organiza os camelôs. Eu perguntei para o Crivella, numa coletiva de imprensa, o seguinte: os camelôs em todos os blocos estão reclamando do tamanho pequeno da caixa de isopor, como a Maria falou, que a Antártica dá para eles trabalharem. O que o senhor pode falar sobre isso? E ele me respondeu, isso no primeiro dia do Carnaval: qualquer problema com os nossos patrocinadores não cabe à Prefeitura, cabe a eles. Então, eu acho essa fala que resume bastante o que Crivella pensa do Carnaval do Rio de Janeiro. O Pablo é o nome dele, né, do superintendente do centro. Eu acho que ele podia nos ajudar muito nisso, em fazer o Crivella responder e entender que o Carnaval é uma responsabilidade, sim, da Prefeitura. A Rio Tour é quem administra isso, mas o prefeito tem que fazer essas respostas. E as principais respostas que eu gostaria é em relação ao cadastramento dos camelôs. Eu enviei questionamentos à prefeitura e a prefeitura sempre me remeteu à Dream Factory para fazer as respostas, que é a empresa terceirizada que administra esse monopólio junto à Antártica, né? E a Dream Factory me falou que, em relação aos cadastramentos, apenas 9 mil pessoas tinham pedido, de 10 mil que tem no edital. Então, que teria faltado 1.000 pessoas
que ainda houve um déficit, digamos assim, faltaram 1000 pessoas se credenciar. Mas ela não explica algumas coisas que, para mim, me parece lógico. Eu gostaria que o vereador repassasse essas perguntas. Não sei se em requerimento de informação, não sei se o Pablo poderia nos responder. Mas, por exemplo, por que as caixas são tão pequenas? Isso é uma coisa que ainda não fica claro para mim. Porque não me parece... para a Antártica eu só consigo entender que é melhor ter mais gente na pista, que aí o nome da Antártica aparece mais. Mas isso é uma resposta que me parece muito pequena, né? Então deve ter alguma resposta aí que eu ainda não consegui entender por que a caixa é tão pequena, né? A segunda questão é em relação à fiscalização da Guarda Municipal. Eu fotografei com meus olhos, com minhas câmeras, Guarda Municipal recolhendo cerveja da Antártica de isopor de camelô, colocando em saco, sem lacre, sem guia, sem nada, e colocando no carro da guarda. É a guarda, então, essa é a pergunta que fica, é a guarda que faz o trabalho de fiscalização? Porque até onde eu sei não poderia ser a guarda, é a CCU que teria que fazer. Mas a guarda, então, está trabalhando para fiscalizar a marca da cerveja que os camelôs estão vendendo? Mais uma pergunta que eu faço que eu gostaria que fosse repassada, talvez uma reunião com o Pablo, ou uma reunião que jornalistas, inclusive, tivessem acesso a perguntar, seria ótimo. Outra pergunta, estou terminando. Em relação ao que aconteceu esse ano, nova tecnologia de fiscalização, nova tecnologia de repressão do Carnaval do Rio de Janeiro. Nos imensos blocos do Aterro do Flamengo, um cordão de isolamento de 422 homens e mulheres que eu contei, se colocaram vestidos de laranja, aquele verde bem fosforescente, funcionários da Dream Factory, para impedir que camelô ingressasse. Isso me parece, inclusive, ilegal. Você colocar pessoas para fazerem, funcionários de uma empresa de cervejas, para fazerem um cordão de isolamento para camelôs entrarem. Então, eu vi camelôs com cara de tacho, envergonhados na frente de filhos, porque uma pessoa X qualquer, que está ganhando uma diária ali, sabe, sem nenhuma regulamentação com a prefeitura nem nada, fazendo esse trabalho, que me parece também completamente incorreto. E aí, por último, eu gostaria de colocar só a situação que prova para mim como essa prefeitura e a Dream Factory não entendem nada do camelô, não entendem nada do trabalho ambulante no Rio de Janeiro. Uma das obrigações que a Dream Factory traz para os camelôs conseguirem se credenciar é que eles sejam moradores do Rio de Janeiro. Me mandaram isso por escrito, a Dream Factory, que sejam moradores do Rio de Janeiro. Eles não entendem nada do camelô do Rio de Janeiro. Eles têm que saber, que a Isabel está aqui, a Maria está aqui, eles têm que saber que existe uma multidão de pessoas que sai da Baixada Fluminense, que dorme nas ruas do Rio de Janeiro durante os camelôs, como eu conheci muita gente dormindo ali no Banco do Brasil, ali na Lapa, que é um lugar bom para sair para tudo que é canto, gente que dorme na rua com seus filhos e não pode se credenciar no Carnaval do Rio de Janeiro, mesmo que quisesse, né, mesmo que quisesse passar por essa situação da caixa minúscula. Então não pode ser só residente do Rio de Janeiro. Eu concordo porque eu ouço eles, entrevisto eles todo dia. Eu concordo que tem que ter uma preferência para quem é camelô trabalhar durante o Carnaval, porque isso é uma demanda da categoria, uma categoria que existe, talvez seja a maior categoria do Rio de Janeiro hoje. Mas temos que entender essa outra situação também. Como a prefeitura não entende o Carnaval e impede que moradores da Baixada, de Japeri, de Nova Iguaçu, possam trabalhar no Rio de Janeiro também. Obrigado. Muito obrigado, Caetano. Eu acho que o pessoal da assessoria aí, que a gente está, inclusive, mandando um requerimento de informação para a prefeitura pela comissão, a gente pode incorporar parte dessas tuas questões. E só para lembrar, o Caetano me fez lembrar disso, por iniciativa, inclusive, foi uma legislação, inclusive, mais antiga até do que a minha presença aqui na Câmara, mas era uma legislação de iniciativa do vereador Raimon, que normalmente incorpora, inclusive, uma série de pautas dos trabalhadores ambulantes, dos camelôs. Uma das questões que a prefeitura fez questão de vetar na legislação proposta pelo Raimon era exatamente uma questão que impedia que a prefeitura, em determinados eventos, determinasse as marcas a serem utilizadas pelos camelôs. Há todo um debate sobre isso, e a prefeitura, numa visão mercantilizada, sempre argumenta que, como elas vendem esses eventos
para os patrocinadores, o que interessa aos patrocinadores é a proibição que outras marcas sejam vendidas. É uma questão absurda, inclusive, e que eu acho que a gente resolveria, inclusive, com algum tipo de negociação, mas precisa, por parte da Prefeitura, isso que o Caetano colocou, entendimento sobre o que é o evento, entendimento sobre qual é essa forma de trabalho, porque, na verdade, a Antártica acaba vendendo mais, exatamente, inclusive, porque oferta, né, muito mais e porque tem todo esse processo, do que por uma tacanha, né, política de repressão a outras marcas, como a gente muitas vezes vê acontecer no Carnaval Carioca. Queria agradecer a presença de todos, dizer que a audiência continua com a roda de samba ali fora, de que nós recolhemos as contribuições de cada um, de cada uma, e encaminharemos, inclusive, a Prefeitura naquilo que for recomendação, naquilo que for pergunta no requerimento de informação, e o nosso compromisso é de tentar reinstaurar novamente a comissão no ano que vem, e, instaurado ou não, fazer uma nova audiência pós-Carnaval para fazer a avaliação do que passou, não só a avaliação do como é que foi bom o Carnaval, porque ele será bom, mas do como é que o poder público, os seus limites e avanços no Carnaval 2019, que esperamos seja o Carnaval mais subversivo dos últimos anos da história e que possa, de fato, né, levar em cada estandarte, em cada rua, mais amor, menos ódio, mais Carnaval, menos intolerância, mais diversidade. Agradecendo a presença de todos, agradecendo a cada um que trabalhou, né, da nossa assessoria, os trabalhadores da Câmara, muitos deles de empresas terceirizadas, com pagamento de salário atrasado, com 13º atrasado. Isto é um absurdo, mas agradecendo a presença de todos e todas, em especial dos trabalhadores, daqueles que nos ajudaram com suas reflexões, dou por encerrado este debate público e convido todos para a roda de samba ali fora. Obrigado.